Ó, 10 questões e evidências sobre o dilúvio e a arca. E uma questão teológica, tá bom? Eu quero discutir com vocês. Ó, essa é a visão que a gente tem sobre Noé, não é? Porque a gente ensina para nossas criancinhas, uma barca, né, abarrotada de bicho, tudo caindo para fora, né? A girafa não cabe o pescoço e tal. Não é isso? E o pessoal olha isso aqui e fala, cara, não pode ser verdade, né? Não pode, né? Não pode mesmo. Bonitinho para contar para a criança, mas é um boato. Será, gente? Então nós vamos ver, ó, as top 10 aqui, as questões mais levantadas sobre Noé, dilúvio, dinossauro e a arca. Como todos os animais chegaram até a arca? Havia espaço, os dinossauros estavam lá, a arca flutuaria carregada? De onde veio e para onde foi tanta água? A atmosfera da Terra era a mesma de hoje? Datação com carbono 14 foi afetada? O registro fóssil não contradiz o dilúvio? Gigantes pré-diluvianos? Por que vivemos menos depois do dilúvio? Essas são as questões que eu quero discutir com vocês. Como todos os animais chegaram na arca? Olha só, a arca devia estar mais ou menos por aqui, né? Deixa eu ver, aqui assim. Como é que um animal da Austrália, do Brasil, como é que eles foram? Você imagina? Olha só, o pessoal que critica Noé fala assim, só se o ornitorrinco tivesse asa, foram voando. É assim? Será que foi difícil? Os animais do Brasil, da Austrália, da América do Norte, do Polo Norte, Polo Sul, chegarem na arca? Foi difícil? Como é que chegaram? Você sabe a resposta? Bom, a resposta é simples. Na realidade, eles chegaram andando. E andaram pouco. Todos eles. Por quê? Porque antes, há muitas evidências disso. Os continentes não eram separados. A gente tinha um continente só, que é chamado de Pangeia. E isso tem muitas evidências geológicas, arqueológicas e tudo mais. Você encaixa tá vendo como que você encaixa os continentes um no outro aqui, ó? Certo? Tem camadas de fósseis que se propagam entre os continentes, que encaixam. Quando você encaixa o continente, essas camadas encaixam. E é a parte da movimentação das placas tectônicas e tudo mais. Então, antes no nosso planeta, e a gente que defende o dilúvio acha que isso aconteceu antes do dilúvio, havia um continente só. E muito provavelmente, se o relato bíblico é realmente verídico, o clima no planeta Terra era muito semelhante, temperado, não modificava. Então esse continente tinha uma vegetação riquíssima, né? E ele a distribuição de animais não era tão diversificada como é hoje. Inclusive a especiação tinha muito menos. A necessidade de você especiar ou tornar animais capacitados para viver especificamente num clima como na Austrália, no deserto, nos polos, não havia, porque era o mesmo clima. Então a gente tinha muito menos espécies. As espécies básicas ainda não haviam se diversificado tanto, porque não havia necessidade. E a distribuição era mais ou menos homogênea. Tudo bem, perto dos polos, talvez fosse um pouco mais frio e tudo mais, mas na região central da Pangeia, você tinha praticamente todos os animais vivendo ali. Então, como é que os animais chegaram na arca? Se alguém te perguntar, eles foram andando. Teve muita dificuldade? Não. Estavam todos perto da arca? Sim, por quê? Porque não tinha, como era um único continente, com clima muito parecido, não tinha necessidade de animais se especializarem para viver em certas regiões. Eles estavam bem distribuídos pelo continente como um todo. Então, quando eles chegaram lá, andando, tá bom? Muito bem. A segunda, havia espaço? Agora que eu quero ver o Marcos encaixar os dinossauros, rinoceronte, tudo dentro da arca, será? Olha aí, ficou tudo assim, um em cima do outro? É incrível a Arca de Noé, porque a Arca de Noé, não sei se você sabe, é o maior barco possível de se construir com madeira. Todas as simulações têm sido feitas e tudo mais, o pessoal estuda demais, porque seria ótimo refutar a Arca de Noé, não seria? Então tudo que já tentaram para fazer, fizeram, tá? E qual foi a conclusão?
O maior barco possível de se construir de madeira é o barco que está descrito na Bíblia, com as dimensões descritas na Bíblia. Olha só. Isso é evidência a favor ou contra? A favor do relato bíblico, é um relato técnico que descreve as dimensões do maior barco possível de madeira. E o barco era pequeno? Olha aqui. Aqui está o tamanho da Arca de Noé. Aqui os vikings, perderam feio, né? Os portugueses, pior ainda, olha, lá na Lagoa do Taquaral tem uma dessas, né? Acho que não sei se é a Pinta, Nina. Pititico, olha os gregos sim, hein? Ei, gregão, ó, que maravilha. O Titanic, na época o maior barco possível, né? Se foi construído e tudo mais. Se você pegar o Titanic e tirar do Titanic os salões de baile, porque o animal não precisa de salão de baile, precisa? O salão de festa, os restaurantes e tudo mais, a Arca de Noé tem uma capacidade de acomodar seres vivos igual ao Titanic, se não maior. Maior que o Titanic. Olha só, olha aqui, coloca o Titanic aqui, gente. A Arca e o Titanic, ó. Tira a casa de máquinas, tira os salões de baile e tudo, cabe mais gente na Arca de Noé do que no Titanic. Era um barcão imenso. E aí, ó, 300 por 50, quantas espécies de animais caberiam ali dentro? Tem sido feitos cálculos e tudo mais? Animal tem de quanto é tipo, né? E tem jovem, vai crescendo e tudo mais. Qual é o tamanho médio dos animais? Ovelha é um animal que representa o tamanho médio de todos. Se você colocasse 18 mil casais de ovelhas dentro da arca, quanto que essas ovelhas ocupariam de espaço? 1/3. E 18 mil é aproximadamente um valor que eles estimam dos casais que entraram na arca. Talvez seja menos. Por quê? Porque esse cálculo é feito com as espécies existentes hoje. Mas antes do dilúvio, você tinha muito menos necessidade de especiação. Então, você tem os cães, os lobos, os coiotes, não tem? Provavelmente, se não tinha essa necessidade, você tinha menos. Você tinha cães, não sei se os lobos e os coiotes já estavam por aí. Porque são diversificações dentro do mesmo tipo básico, canino, felino. Então, você tinha um número, mas mesmo você considerando as espécies hoje, 18 mil casais, do tamanho de uma ovelha, ocuparia 1/3 da arca. Ó. Os animais estariam aqui. E o resto? Noé tinha que ter um escritório, né? A família dele tinha um quarto para cada um, aí tinha lavanderia, tinha o quê? Salão de leitura. Sobrou espaço, gente, sobrou espaço para os animais. Uma outra simulação, você encontra várias na internet, em livros e tudo mais. O pessoal vai tentando calcular. Sabe quanto que precisaria para colocar todas as espécies? 37 vagões de trem. Em 37 vagões de trem, você colocaria todas as espécies tamanho médio de uma ovelha. O máximo, olha, os valores que eu encontrei foi de 33% a 56% da arca ocupada com os animais. Tá bom? E os dinossauros? Agora pegou. O pessoal acha assim, não, o dinossauro foi extinto antes do dilúvio, não é? Quem acha que o dinossauro foi extinto antes do dilúvio? Pode falar, não tem problema. A gente não... 1, 2, 3, 4. Quem acha que os dinossauros estavam na arca? Ô povo de pouca fé, hein, pastor? E quem não acha nada? Não acho nada. Não acho nada. Tava ou não tava? Tá vendo isso aqui? Oh, crap. Was that today? O cara perdeu a festa, né? Chegaram atrasado. Será? Gente, se a gente acha que o relato bíblico é fidedigno, e sabendo que os dinossauros foram extintos há poucos anos atrás, eu vou mostrar os dados para vocês, os dinossauros tinham que estar na arca. Tinham que estar na arca. Aí você vai falar assim, Marco, para aí, o T-Rex dentro da arca? Um T-Rexzinho só já ocupava a arca inteira. Olha lá. Aí o pessoal, depois que eu dei essa palestra de Noé, foi uma saraivada de comentários delicados sobre mim, né? O Marcos falou que os dinossauros estavam na arca, né? Mais ou menos por volta de por aí, olha aqui o cara, né? Será que cabe na arca?
Quantas espécies de dinossauros nós temos? 600 e poucas. Mas espécie, como é que biólogo classifica espécie? Tem que cruzar e dar descendente, certo? O que acontece normalmente entre muitas das espécies? A diferença é tênue. O que aconteceu com a especiação, não é que eles foram se separando e de repente não cruza mais. Mas tipos básicos de dinossauros conhecidos são quantos? Em torno de 58. Se você pegar 58 dinossauros e soltar, e eles vão se cruzando tudo, vai dar 608 espécies que nós temos hoje. A vida é pré-programada para se diversificar, e aí eles vão se cruzando, vai diversificando. Coloca um casal de cães numa ilha, e volta lá depois de 1 milhão de anos. Tem lobo, tem coiote, tem um monte de tipo de cães diferentes lá, de espécies que já não cruzam mais. Aí a especiação que ocorre é pré-programada no nosso código. Mas tipo básico de dinossauro tinha 58. Dinossauro é um réptil. Ele cresce a vida inteira. Então o T-Rex que eles colocam lá, grandão, o que é? Um dinossauro adulto. O dinossauro nasce com o quê, gente? O T-Rex nasce do quê? Um ovo. Você já viu o ovo do T-Rex? Então, e aí, se você fosse colocar num dinossauro dentro da arca, você colocaria um dinossauro velhinho, terceira idade, aquele pessoal do PC, né, pé na cova. Na nossa igreja tinha um coral lá que a gente chamava de coral PC, né? Todo mundo, o que é isso? O que é isso? Pé na cova, os velhinhos, assim, cantando. Uma graça. Você colocaria criancinha, que idade você colocaria? Adolescente, né? Aquele fervor, né? Reprodutivo. O dinossauro, o T-Rex adolescente é pequeno, não é grande. E aí você cabe, se tivesse 58 tipos básicos de dinossauros dentro da arca, quanto que ele ocuparia, gente? Tá vendo os dinossauros aqui? Olha a arca era imensa, era uma obra de engenharia naval fantástica, tudo indica. E aí o que ocuparia um quarto dentro da arca? Se você estivesse andando da arca, estava assim, ó, répteis, pássaros, elefantes, dinos. Você entrava dentro da sala dos dinos. E eles estavam lá, ocupavam uma fração da arca. 58 tipos básicos de adolescentes dinossauros ocupariam uma sala dentro da arca. Então eles estavam lá? Tudo indica que sim. Se o dilúvio ocorreu, eles estavam lá, ocupando um quarto dentro da arca. Os tipos básicos. Depois se diversificaram. Por que se diversificaram rapidamente? A especiação ocorreu porque o clima da Terra mudou drasticamente. E eles foram espalhados pela superfície do planeta. E ao serem espalhados, né, a especiação ocorreu muito rápido. E aí as 600 e poucas espécies surgiram. Por que eu estou dizendo que os dinossauros estavam dentro da arca? Porque quanto tempo faz que os dinossauros foram extintos? Segundo a evolução, há 60 milhões de anos atrás, certo? Errado. Por quê? Foram outro dia num museu, cortaram o osso de um T-Rex, estava cheirando mal. Não estava fossilizado, tinha colágeno, células sanguíneas, fizeram o proteoma do dinossauro, publicaram o paper, eu li. Tem ressonância magnética nuclear, espectros de massa, cristalografia e tudo, das proteínas do dinossauro. E tem vários e vários artigos mostrando que o dinossauro ainda tem tecidos orgânicos intactos dentro dos seus ossos. O que significa isso? Eles foram extintos há muito poucos anos atrás. Centenas, não milhares nem milhões. Centenas de anos atrás. Os chineses mataram os últimos dinossauros. Tem relatos na literatura chinesa de lutas com animais que eles descrevem. O que eles estão descrevendo? Um dinossauro. A Bíblia descreve um dinossauro. Você vê em cavernas desenhos de homens e dinossauros. Tem, na América do Sul, tem jarros, que você vê lá, é um dinossauro. Então nós sabemos, os chineses foram os últimos a matar os últimos dinossauros, que eles chamavam de dragões e tudo mais. E eles foram extintos há poucos anos atrás. O que aconteceu? Depois que eles saíram da arca, antes a vegetação era extremamente vasta e
disponível no planeta. Era um clima temperado, subtropical, era uma estufa, uma grande estufa, árvores imensas, a gente sabe disso, as sequoias e tudo mais. E os dinossauros eram carnívoros? Isso eu falei outro dia do T-Rex, que queriam me matar, porque eu destruí o ídolo deles, porque a cultura que a gente tem do dinossauro é cultura hollywoodiana, é cultura do Jurassic Park. A gente acha que o T-Rex é... né? O Nicolas pega o dinossauro dele e fala... é um grande carnívoro, fera. Mas o T-Rex era um grande lutador? Gordo pra caramba. Não era? Maneta, você já viu a mãozinha dele? Pititica. E aí, encontra-se fósseis do T-Rex com a arcada dentária intacta. Aí foram fazer uma simulação, o pessoal que trabalha na área de dentista, é o que mesmo? Que área que é? Odontologia. Viram que a arcada dentária do T-Rex era muito frágil. Então, se o T-Rex desse uma mordidona e... o que acontecia? Ele ficava banguela, perdia toda a dentadura. E aí ele encontra os dinossauros com todos os dentes. Aí significa que ele não dava muita mordida, não. Então, eu não quero afirmar que todos os dinossauros eram herbívoros, mas a imensa maioria deles era herbívora. Aí o que acontece? E tem vários artigos na literatura mostrando isso. E o T-Rex talvez também fosse um herbívoro. Mas aí muda o clima. Eles saem da arca, o que acontece? O planeta está praticamente despido de vegetação. A temperatura começa a oscilar, e lagarto e réptil não gosta de mudança de temperatura, tá certo? E aí eles têm que sobreviver num clima totalmente hostil, a especiação começa a ocorrer e tudo mais, se distribui pelo todo o planeta, e aí eles vão morrendo lentamente, porque tem pouca comida, eles começam a comer um ao outro, aí eles se transformam em carnívoros, e os humanos matando os chineses atrás. Já pensou um monte de chineses atrás? Acabaram sendo extintos. Mas será que todos foram extintos? Aqui é uma brincadeira, mais o que eu torço, gente, mas eu torço para achar um dinossauro ainda vivo. O Adalto Lourenço mostra umas fotos, né, de um navio de japoneses que pescou uma coisa que muito provavelmente era um dinossauro. E eu acho que talvez, quem sabe, um dia vão encontrar o monstro do Lago Ness. Já pensou se for um dinossauro? Que maravilha, né? O Selacanto acreditava-se que já tinha sido extinto há 200 milhões de anos atrás. Acharam um monte nadando nos oceanos. Por que não pode achar um dinossauro? Tem partes do planeta que nunca foram inspecionadas por seres humanos. Acredita? A gente vai para a Lua, mas o planeta a gente não conhece muito bem. Quem sabe? Não sei. Mas pode ser que a gente ache ainda algum vivo. A arca flutuaria? Tem vários artigos que são publicados, vira e mexe, sai na internet, que uns alunos se reuniram, fizeram simulações e tudo mais. A arca não só flutuaria, mas ele é a estrutura naval de maior flutuabilidade conhecida. Se você quer pôr um bicho lá que não vire com ondas, é a arca, com as dimensões descritas na Bíblia. E a arca flutuaria vazia? Não. É incrível. Vazia ela vira. Como é que ela fica boa mesmo? Carregada. Incrível, não é? E aí, você acha por que a Bíblia faz questão, né, eu tenho mais para frente, mas de dar os detalhes da construção? Olha, coloca uma porta, coloca um telhado, 40 metros, 50 côvados, faz isso e aquilo. Por que será que o relato bíblico não podia falar assim, construi uma arca aí, põe uns bichos e acabou? Por que ele dá os detalhes técnicos? Porque ele quer que você entenda aquilo como um relato técnico e quer que você tire a prova dos 9. Está aí as dimensões para você ver se isso daí funciona ou não. E a gente vai ver que funciona, gente. É o maior barco possível de se construir de madeira e a maior estrutura naval de maior flutuabilidade, carregada de bicho, não vazia. Incrível, né? Olha só, como que se imagina que foi construída. Você acha que o pessoal hoje é inteligente, né? Que nada, a gente está emburrecendo. Todo mundo que dá aula sabe disso. Geração após geração de aluno está piorando, né? Os caras eram inteligentíssimos. Noé devia ser um craque em construir barco. Fez
fez uma coisa, pôs a janela, ela impermeabilizada, aquela janela não deixava entrar água, mas não deixava entrar ar, tinha toda uma tecnologia, altíssima tecnologia a arca. E aí fala, faça-se um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral e faça um andar superior, um médio e um inferior. Se alguém fosse contar uma historinha, se você fosse contar uma historinha, você colocaria os detalhes técnicos para depois ir lá verificar e ver que você estava errado? Quem coloca o detalhe técnico é um cara que está disposto a ser refutado. Fala, tenta refutar se é possível. E aí você vai lá com aqueles detalhes e vê que é a melhor arca, melhor barco, mas você acha que é historinha? De onde veio tanta água? Provavelmente, antes do dilúvio, o planeta era coberto com uma canopla de vapor de água, mais densa aqui nessa região. Então era um clima temperado, era uma estufa, greenhouse, né, que é em inglês. E a temperatura não oscilava, porque a água é um tampão térmico. Talvez ficasse lá entre 23 e 24 graus. Olha que maravilha para as mulheres, né? Não precisava nem ficar trocando de roupa, pondo mais casaco, menos e tal. Era sempre a mesma temperatura. Um clima subtropical, ameno, muito mais favorável à vida e tudo mais. Olha aqui, ó, a canopla, tá? E aí o que aconteceu durante... protegia da radiação ultravioleta, a gente tinha muito menos danos no nosso DNA e tudo mais. O que aconteceu então durante o dilúvio? Provavelmente, uma das hipóteses mais viáveis é que essa canopla de água condensou-se na forma de chuva. Mudou-se as condições do planeta. Uma das possibilidades mudou o ângulo de inclinação axial do planeta, que é 23,5. Se você mudar um pouco, muda todo o planeta, as condições. E aquela estabilidade da canopla de água foi alterada e caiu água de cima. Mas foi só água de cima? A Bíblia fala que jorrou água do abismo, né? Abriram-se as portas do abismo e era um geyser, né? Um vapor de água. O que se descobriu recentemente? Descobrimos recentemente que entre 400 e 660 quilômetros existe um oceano dentro do nosso planeta, entre a crosta e o manto aqui, que tem muito, muito mais água do que a superfície. E essa água está sobre altíssima temperatura e pressão, na forma de cristais, na realidade. A gente nem sabe se isso daí está lá ainda ou já saiu. Mas tem evidências que um dia existiu, ou ainda existe. Como é que isso foi descoberto? Aqui, ó, no centro, nessa região aqui, ó, em Goiás, perto de Goiás, descobriu-se um diamante, dentro do diamante tinha aquele cristal de água, e esse cristal de água só pode ser formado sobre altíssimas condições de pressão e temperatura. Várias outras linhas de evidência mostram que tem essa água aqui, ó. Então o que aconteceu? Imagina que mudou o ângulo de inclinação axial do planeta Terra. As placas tectônicas trincam da Pangeia para criar os continentes. Começa a se movimentar, rachaduras no manto ocorrem. E o que acontece com essa água sobre altíssima pressão? Jorra do interior da Terra. E aí, ó, aí fala assim, nossa, mas cobrir o Everest não dá, né? 8, 9, 10, 11 quilômetros de altura? Os montes eram muito altos antes? Não, você tinha uma Pangeia. As placas tectônicas estavam ali, firme. Essa movimentação de placas não estava ocorrendo ainda. Ou se ocorria, o continente mexia quase todo junto. Quando trinca os continentes, eles começam a se separar e se arrastam sobre a superfície, o que acontece? Aí sim que os montes altos surgem. Então nós não tínhamos montes tão altos. Tinha monte, mas não tão alto. Então não precisa também, né, cobrir os Alpes, porque eles não existiam. Eram montes mais baixos. Então a água... Para onde foi a água? Imagina que você tem a Pangeia. O que Deus fez para começar o dilúvio, a gente não sabe, mas talvez tenha mudado o ângulo de inclinação da Terra, trinca os continentes, eles vão se afastando, a água cobre tudo, mas eles continuam se afastando. O que acontece no meio? Racha, trinca e forma uma fenda. E a fenda vai ficando cada vez mais profunda. E nós temos fossas submarinas hoje com vários quilômetros de profundidade. Então
Então, para onde foi a água onde está hoje a água do dilúvio? Nos mares e oceanos, nas fossas submarinas. Foi abrindo, e o que aconteceu? Os continentes estão separando. Eventualmente eles foram ficando fora d'água, porque a água foi jorrando para as fossas submarinas. Então o oceano era tão profundo assim antes? Provavelmente não, era mais raso. E ficou profundo com a separação das placas. A geologia toda mostra que isso é bastante factível, né? Chovia antes? Não, era aquele vapor de água naquele efeito estufa, né? Tinha um orvalho que caía de manhã, tal, maravilha. Depois do dilúvio começa a chover. E o que a Bíblia diz que foi colocado como sinal do dilúvio? Um arco-íris. Arco-íris se forma como, gente? Você já leu sobre... Eu li várias e várias vezes, precisava de um físico bom para me tentar entender junto com ele. É um fenômeno incrível. Se você está aqui, você está vendo, é um ângulo de 40 graus quando você vê. Se você se deslocar, a pessoa que está lá mais num ângulo diferente já não está vendo. É um efeito assim de ótica fantástico. E ele só ocorre quando você tem o quê? Gotas de vapor de água nas nuvens. Quando chove. Então a evidência é a favor ou contrária? A atmosfera era diferente? Isso aqui é bem legal, né? Porque lembra do Jurassic Park? Encontraram o DNA do dinossauro aqui, né? Que ele tinha sugado o sangue do dinossauro e reconstruíram o dinossauro. Mas junto com o DNA de dinossauro, o que vem? Tá vendo essas bolinhas aqui? Bolhazinhas. São bolhas de ar. Pegaram o âmbar com bolha de ar e foram analisar com o espectrômetro de massa. Eu sou espectrometrista de massas, Quadrupole Mass Spectrometry, eu conheço bem isso aqui. E aí foram analisar, sabe o que descobriram? Essas bolhas de ar tinham 50% mais oxigênio do que tem hoje. A atmosfera da Terra tinha mais oxigênio. Respira aí. Tinha mais oxigênio. Isso é bom ou é ruim? Lembra aqueles tratamentos de câmera hiperbárica? Você entra lá e aumenta o oxigênio, cura tudo. Unha encravada, depressão, mal olhado, tudo. Cura. Tá rindo, mas cura, é verdade. Você sai novinho, né? Aí outro dia o cara falou assim, não é possível, porque a gente só suporta 33%. O ser humano é extremamente adaptável às diferentes condições. Então talvez a atmosfera tivesse mais oxigênio, era mais saudável, inclusive, ao ser humano, tá? O pecado, né, as consequências do pecado são terríveis, né? Você acha que você vai para o mundo, vai ganhar o mundo, vai ser o quê e tudo mais, vai se dar bem, tudo. Deus tem misericórdia com você, mas as consequências virão, não tem jeito. É uma lei, né? Lei de Deus. As consequências de se separar de Deus, não é? Olha o que aconteceu com o homem, diminuiu a quantidade de oxigênio no planeta. Foi Deus que fez isso? Talvez a mudança que ele causou diminuiu a quantidade, a capacidade do nosso planeta em acumular oxigênio. A datação com carbono 14 foi afetada? Provavelmente sim. Por quê? Se ocorreu um dilúvio, sim. Olha como é que é a datação com carbono 14. Raios cósmicos ativam o nêutron, que reage com o nitrogênio 14 e forma o carbono 14, que é absorvido pelos animais, e plantas e tudo mais. A absorção de raios cósmicos nessa atmosfera seria completamente diferente. O equilíbrio de CO2 nos mares e tudo mais, a gente tinha um planeta muito, muito diferente. E aí a datação de carbono 14 funciona bem, até alguns anos. 1500, até lá vai, razoavelmente bem. É terrível o método, tá? Sou espectrometrista de massas, eu conheço um pouco. São 8 etapas de inversão, o sinal é 10 a menos 12 do original, é terrível, você trabalha no ruído. Agora, assume que o planeta sempre foi o mesmo, mas não, se teve um dilúvio, o processo todo, por isso que se dá 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de anos atrás. O registro fóssil. Tem interpretações que o registro fóssil foi formado basicamente durante o dilúvio. O acúmulo, a flutuabilidade dos seres, a capacidade que eles tiveram para escapar do dilúvio e tudo mais, poderia explicar a formação do registro fóssil, né? Outra coisa bastante interessante. Você vai lá no topo dos Alpes, o que você encontra? Restos fossilizados de seres marinhos. 8, 9 mil quilômetros de altura. Você vai lá no Alpe e tem seres marinhos. Faz sentido?
Aí o pessoal fala assim, não, aquilo foi um fundo de um mar, há milhões e milhões de anos atrás. Esse mar foi extinto, a movimentação das placas tectônicas lentamente levantou e por isso que está lá em cima. Faz sentido? Não, por que não faz? Porque a erosão come os montes todos os anos. E a erosão já devia ter lavado 80 vezes, 100 vezes aquele topo. Não tem. Então foi um processo abrupto, extremamente rápido, que transformou o fundo de oceano em um monte. Como é que pode acontecer isso? Num desastre, numa catástrofe muito grande. Trincou, durante o dilúvio continuou separando e continua separando até hoje. E aí o que aconteceu? Elevou o fundo do mar, transformou numa montanha, rapidamente, senão a erosão já teria corroído tudo. Tá bom? Olha aqui, olha o registro fóssil, você vai embaixo da montanha, ele está inteirinho lá. 4 milímetros por ano. Isso aqui deve estar errado. 4 milímetros por ano que a erosão come. Você não deveria ver o registro fóssil embaixo de uma montanha, mas ele está lá inteirinho. Significa que ele foi formado recentemente, numa grande catástrofe. Tá bom? Gigantes pré-diluvianos. Gente, tinha nesse planeta, você já viu libélula? Libélula é a coisa mais espetacular. A engenharia de voo mais sofisticada é das libélulas. Você já viu como aquela libélula faz, né? Ela para, vai da direita para a esquerda. Não tem um helicóptero que consiga fazer isso. Ela tem 4 asas, 2 pares independentes, ela movimenta. É uma coisa incrível. O olho da libélula vê 360 graus. Tudo. Uma visão geral, ampla e restrita. E aí, o que aconteceu com a libélula durante toda a história desse planeta? Você vai no registro fóssil, libélula, e puf, desaparece. Então, o bicho mais espetacular de voo nesse planeta aparece de repente no planeta. Uma evolução lenta, gradual e sucessiva? Não faz sentido. E o que aconteceu com a libélula ao longo dos anos? Ela só diminuiu de tamanho. Por quê? Tinha libélulas no planeta, no início do registro fóssil, com dimensões perto de 1 metro. Você imagina uma libélula chegando aqui, ó, 1 metro, e você tentando pegar aquele bicho, ninguém pega, né? Porque alguém pega uma libélula no voo? Com a mão não, você tem que ter libélulas desse tamanho voariam hoje? Não, por quê? O consumo de oxigênio desse bicho é altíssimo. Não teria oxigênio suficiente na nossa atmosfera. Mas tem libélula de 70, 80 centímetros, 90, quase 1 metro no registro fóssil. O que isso significa? Elas voavam antes, né? Porque libélula com um monte de asa não faria sentido se não voasse. Tinha muito mais oxigênio para alimentar, dar energia suficiente para esses bichos aí. Olha, o pterossauro, com essa asa. A densidade da atmosfera, já fizeram os cálculos, não seria suficiente para ele voar. Então nós tínhamos uma atmosfera mais densa, mais rica em oxigênio, com uma temperatura praticamente constante, muito úmida, tinha um orvalho de manhã, não chovia. E esses bichos conseguiam voar, né? Porque não faz sentido eles terem existido e não voaram mais. Foram extintos. Talvez que depois do dilúvio saiu, né? Foi crescer, não voava mais. Aí viraram presa fácil, né? Para os predadores. Muito bem. A gente vive muito menos hoje do que vivíamos antes. Olha os patriarcas aqui, ó. Quem viveu mais? Quantos anos? 969, né? Não lembro mais. 959. 900 ainda vai fumaça, não é? Mas todos os patriarcas viveram muito. De repente, depois do dilúvio, caiu aqui, ó. A gente está vivendo 60, 50, está aumentando agora por conta da ciência, que está conseguindo reverter um pouco a tendência de queda. A gente cada vez vive menos. Por que aconteceu isso? As condições mudaram e tudo mais, mas principalmente por um efeito genético, que a gente chama de gargalo genético. Adão e Eva eram puros geneticamente. Então seus filhos podiam casar entre si, sem problema. Mas aí, com a geração após geração, o que aconteceu?
vai acumulando defeitos genéticos. Por que você não pode casar com seu primo? Porque você tem defeitos genéticos muito próximos, então a chance de dar um problema é maior. Casam-se primos, tá? Tudo bem, fica tranquilo. Mas não deveria, né? A família toda não casa, você vai e casa, não tem problema. Mas por quê? Porque os defeitos genéticos seus e do seu primo são muito próximos. E não é bom casar entre dentro. Aqui teve um problema na cidade de Araras, eu acho, o pessoal tudo com câncer de pele, morreram vários. Por quê? Casaram-se entre as mesmas pessoas da mesma família. Isso não é bom, né? Você deve casar com uma chinesa, entendeu? É assim, ó, tá vendo? É perfeito, viu, Douglas? O pastor foi esperto, pegou bem distinto, tem que ser. Você não pode casar com pessoas muito próximas da mesma linhagem. Quanto mais diversificado geneticamente, melhor. E aí, por que isso dá problema? Porque os defeitos genéticos... Mas quando chega em Noé, o que acontece? Os defeitos genéticos já estavam bastante acumulados. Mas morreu todo mundo e ficou uma mesma família. Primos casaram com primos. E esse gargalo genético teve consequências drásticas na longevidade da espécie humana. A gente passou por um gargalo genético que não deveria ter passado, a consequência do pecado. Muito bem. Eu acho saiu até num documentário que correu o mundo aí aqui, acho que foi Araras também, mesma coisa, câncer de pele, todos eles tiveram, tem problemas sérios. Né? Por que isso? Não é um problema intrínseco, não pode casar com... É por causa do gargalo genético, que cada vez mais vai ser pior casar com primo. Daqui a 100 anos, pior ainda. Daqui a 200 anos, pior ainda. É bom você casar com pessoas muito distintas, porque aí os seus erros genéticos se cancelam. Né? É interessante, né? Catástrofes bíblicas não pode. Catástrofes naturais... Com evidências, não pode. Noé, dilúvio, mas catástrofes naturalistas pode, né? Como é que os dinossauros foram extintos no planeta, segundo o naturalismo? Um grande astro colidiu com a Terra, né? E aí o que ele fez? Criou uma poeira cósmica, assim, né? Uma nuvem densa que cobriu o Sol, esfriou e morreram todos os dinossauros. Gente, se morreu o dinossauro, devia ter morrido tudo, né? Só tinha sobrado barata nesse planeta, né? Mas... essa pode, olha só, quer ver? Olha os dinossauros tudo morto, tá vendo? Uma catástrofe naturalista pode. Agora, catástrofe bíblica com evidências. Qual é a evidência que isso aí ocorreu? Nenhuma, só que o dinossauro morreu. A última. Deus foi cruel? Agora é uma questão teológica, né? Pessoal, eu acho que muito da relutância das pessoas acreditarem no dilúvio, fala assim, nossa, mesmo que isso tenha ocorrido, Deus teria sido cruel demais. Olha que Deus matou todo mundo, criancinha, gente e tudo mais, né? Você não pensa assim, olha que Deus cruel? Será que isso é verdade? Será que Deus foi cruel mesmo? Olha, o pessoal coloca assim, né? Os naturalistas que querem criticar Noé, o dilúvio e tudo mais, põem assim, porque ele amou a gente, matou todo mundo. Entendeu? A minha parte preferida da Bíblia é quando chega na historinha de Noé, que Deus dá livre-arbítrio, ou livre-agência, né, pastor? Vai saber. Aos homens, eles fazem o que querem, aí ele vai lá e destrói todo mundo. Olha que Deus cruel, né? Mas será que Deus foi cruel? A gente acha que Deus foi cruel? Mas será que como é que Deus vê a gente, né? Eu coloquei um versículo aqui bastante legal, Romanos 3, de 10 a 18. A gente se acha bonzinho, mas o que Deus, quando olha para a gente, o que ele vê? Olha o que ele vê, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, e não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura.
Seus pés são ligeiros para derramar sangue. E somos mesmo, né? Veja quantos exemplos hoje no mundo. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus. Gente, é assim que Deus nos vê, tá? A gente se acha bonzinho, mas a gente é feio, né? Mas Deus tem misericórdia, Ele preserva a gente. As misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã. Mas chegou num ponto, gente, a Bíblia diz que no dilúvio, o que aconteceu? Todas essas características do homem estavam ao seu máximo. Gente, a gente se vê lá o Estado Islâmico matando cristão, era isso, acho que era todo dia na rua. Era corrupção, era a prostituição, criança e tudo, devia ser uma coisa horrorosa, né? O mundo se transformou no ápice de tudo isso daí. E Deus olhando aquilo, você teria destruído muito antes que Deus, sabia? Eu acho que a gente teria destruído muito antes de Deus. Deus foi longando e foi esperando. Ele pôs Noé, 100 anos ele ficou anunciando gente, se arrependa, entra na arca. Ele escolheu um casal, fez tudo. Deus foi o que então? Justo? Bom? Cruel? Longânimo? Eu vejo Deus no dilúvio como um Deus de misericórdia e de amor. Ele não teve outra saída. A Bíblia diz, inclusive, que ele olhou e chorou, ele lamentou ter feito o que fez, não foi? Ele falou, gente, eu não tenho outra saída, eu vou ter que fazer. A Bíblia fala que ele se arrependeu até, não é? E prometeu nunca mais fazer do mesmo jeito. Ele falou que se vier da próxima vez vai ser com fogo. Muito bem. Deus foi cruel? Então tudo bem, gente. São as 10 questões. É incrível como a gente percebe, né? Como a gente tem uma fé racional, uma fé que se defende com a racionalidade. Não só na nossa ancestralidade símia comum, mas também no a arca e o dilúvio. Então, como eu falei, olha, cadê os Golias, mano? Quem é que vai te enfrentar? Alguém que for questionar a racionalidade da sua fé, você levanta a cabeça e fale, porque não é você que vai falar, é o Espírito Santo que habita em você. E a gente tem argumentação, a gente tem evidências, tem fatos para defender a nossa ancestralidade não símia comum. Fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que nos ama. A sua imagem e semelhança, ou seja, a gente pensa como Ele pensa, a gente raciocina, a gente ama, odeia e tudo como Ele faz. E temos, inclusive, racionalidade para defender, talvez, o item mais atacado da nossa fé, Noé, a arca e o dilúvio. Então, sai à luta, defenda a racionalidade da sua fé, que o mundo está precisando, tá bom? Que Deus nos abençoe e guarde. Amém.